E eu queria que você contasse um pouquinho pra gente, porque eu tenho certeza que muita gente vai querer saber como foi sua transição para chegar no Brasil. Para quem não sabe, a doutora Rica nasceu no Marrocos, não é, doutora? E eu queria que você contasse um pouquinho dessa história pra gente. Eu nasci em Tanger, Marrocos, no norte da África. Na época que eu nasci, em 1955, era ainda um protetorado franco-hispano-inglês. Depois tornou-se uma cidade marroquina, né, do Reino de Marrocos, diferente de Ceuta e Melilla, que continuam pertencendo à Espanha. Eu nasci lá, meu pai, ele sempre foi executivo de banco, da mesma empresa ao longo dos anos, então ele era do Banco Comercial de Marrocos. E quando eu tinha 6 anos, ele foi proposto uma transferência para o Brasil, talvez depois para o Canadá, e para trabalhar com investimento do antigo Banco Sudameris, né, para a América do Sul. E assim viemos. Então, eu cheguei no Brasil em 62, com meus pais, minha mãe, neta de paraense, e para mim parecia uma coisa tão distante ter uma avó que era do Brasil, onde só tinha índio, né? Na minha cabeça infantil era isso, né? E meu pai era de origem franco-marroquina, nós somos de origem sefaradi, judeu sefaradi, então ele foi transferido. Nós não saímos por problema religioso em Marrocos de forma alguma, a convivência era muito boa, nós saímos por transferência e em certo momento a empresa decidiu que meu pai tinha que ficar em São Paulo. Então, nesse momento, eu fui colocada num colégio brasileiro, ligado à comunidade italiana, que é o Dante Alighieri, e lá caí eu, com este nome estranho, chamada Rica, gordinha, de óculos. Então, eu era assim, a atração da sala. Só que eu já era alfabetizada, né? Eu já sabia ler e escrever em francês e espanhol, então foi rápido. Então, a adaptação inicial de algumas palavras que eu não tinha nem ideia, o que é criado, mudo, pia, para mim era torneira, era uma coisa assim difícil. Aí eu aprendi português e meus pais tinham aula com o professor, mas assim, a minha fluência foi mais rápida, acho que eu já tinha o cérebro de criança, acho que é mais plástico. E me adaptei no Dante Alighieri e foi indo e a gente ia muito passar férias, em Marrocos e na França, que meu pai reportava ao banco em Paris, né? E a gente ia a cada 2 anos, obviamente era tudo com carta, ia de navio para levar mais coisa, trazer mais coisa, e assim foi indo. Quando eu entrei na faculdade, eu fiz toda a minha história de colégio no Dante Alighieri. E daí, quando eu fui para entrar na faculdade, eu pensei, eu tenho que ser brasileira, porque senão eu não vou conseguir fazer residência. A minha avó era brasileira. Minha mãe, desde que nasceu, minha avó tinha registrado na Embaixada Brasileira de Marrocos. Minha mãe também era brasileira, sempre foi. E eu não. E meu pai tinha cidadania marroquina, então com isso eu pedi, ele me emancipou com 17 anos e daí eu consegui me naturalizar. Aí eu fiz a faculdade, na faculdade eu não sabia o que eu ia fazer, eu achava que ia fazer gastro, cirurgia, então eu ia no HC ver monitoração de cirurgia. Aí um dia no internato, eu tive um professor que chamava Munir, que me falou, você sabe que coração é o órgão que se autonutre e tem um sistema elétrico. Eu falei, bom, vou fazer isso aí. Eu fiquei apaixonada por um órgão que dava alimento para ele mesmo, para o resto do corpo, que o sistema elétrico era parte e que, falei, no meio do internato eu vou fazer cardio. Doutora, só voltando um pouquinho, assim, antes da faculdade, porque seu pai é executivo, né? A senhora fala executivo de banco. E medicina, essa paixão veio da onde? Por que fazer medicina? Desde sempre. Desde pequena, sempre. Lá no Marrocos, a senhora já pensava nisso? Lá no Marrocos, eu já pensava... Eu era pequena, eu gostava muito de bichinhos, né? Assim, a minha cidade é uma cidade que tem uns 500 mil habitantes, perto da praia, era uma cidade pequena. Assim, pequena para os moldes de São Paulo, grande para os moldes, digamos, de Marrocos. Que ela é menor só que Rabat e Casablanca, né? Que são as outras cidades, digamos, cosmopolitas. E aí durante o Dante Alighieri, eu conheci a minha grande amiga até hoje, que é a Ieda Jatene, né? Nós fizemos... Legal. Interessante, hein, Diana? Nós ficamos amigas no colegial, lá no Dante. E sempre fizemos Dante. E muitas vezes o Dr. Adib nos levava de carro, né? Pro colégio, né? Então saía primeiro o mais velho, que era o Fábio, depois eu, a Ieda, do carro, que tinha um Galaxy, a Yara e o menor, que era o Marcelo, né? Que é o Marcelo, que faz cirurgia pediátrica e pediatria hoje em dia. Então aí eu comecei a gostar. Na faculdade eu gostava muito, mas eu sempre achei que eu ia operar, que ia ser cirurgiã. E essa paixão pela cardio veio no meio do internato.
E naquela época a gente não precisava fazer clínica médica, né? A gente tinha 2 anos de internado e fazia clínica médica. Então eu pensei, falei, acho que eu não vou passar, porque eu nunca segui liga de cardio, nunca... Não tinha um currículo voltado para cardiologia, né? Não, aí não. Estudei muito, estudamos eu, a Ieda e o Almir, que conhecemos, que era da nossa faculdade, mas não era do nosso grupo. E então, como assim, a Ieda tinha muitos irmãos, cachorro, tudo, o Almir era do interior, e eu, filha única, minha casa silenciosa, minha mãe não trabalhava, então o centro de estudo era a minha casa, que é ainda onde minha mãe mora ainda, que é aqui no Paraíso. Então a gente estudou o ano inteiro e prestamos aqui no INCOR, né? E a gente entrou aqui, graças a Deus. Que legal, então foi do Dante pro Dante, né? Do Dante Alighieri pro Dante. Então você entrou em que ano aqui no Dante, doutora? Em 80.